Fala galera, vamos começar mais uma aula de hoje, continuando com a matéria momento de inércia. Hoje eu vou começar com uma aula teórica e falar sobre dois teoremas extremamente importantes. Teorema dos eixos paralelos. Esse teorema é muito importante porque nos permite calcular o momento de inércia de um corpo em relação a qualquer eixo, sabendo de um outro eixo. Por exemplo, se você tiver um corpo qualquer, de forma qualquer, você sabe o momento de inércia dele em relação a esse eixo, supondo que estivesse rodando em relação aqui. Então você poderia, através desse teorema, saber o momento de inércia em relação a um outro eixo qualquer, dadas algumas pequenas informações sobre a distância em relação ao centro de massa. Teorema extremamente útil. Veremos uma aplicação na aula durante a aula sobre questões. E o teorema dos eixos perpendiculares. Esse teorema é também especialmente útil, especialmente quando você lida com corpos que têm simetria, por exemplo. Se você tiver uma esfera, um disco, e você sabe um eixo por um plano perpendicular, passando por um eixo perpendicular ao plano que contém pelo centro, você poderia facilmente descobrir um momento de inércia passando pelo centro, no mesmo plano que está contido o disco. Isso é extremamente útil, nesse caso o teorema entra muito bem devido à simetria da nossa figura, certo? Vamos começar. Inicialmente, observe teorema dos eixos perpendiculares. Observe o seguinte sistema de eixos. Adotando a notação destrógena, ou seja, de quem é destro, como o nome sugere, x, y, z. Suponha que você tem um certo corpo, no qual você vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo z. Certo? Essa distância aqui vai ser a distância x, essa distância será a distância y, e essa aqui vai ser a distância que eu vou chamar de d, para calcular o momento de inércia em relação ao eixo z. Ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo z será a integral de d ao quadrado dm. Observe, porém, que quando temos esse segmento projetado no plano xy, dx e y, na verdade, fazem parte de um triângulo retângulo. E por isso nós podemos nos valer do teorema de Pitágoras. D ao quadrado mais igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então isso vai ser a integral de x ao quadrado dm mais a integral de y ao quadrado dm. Então, o momento de inércia em relação ao eixo z é, na verdade, a soma dos momentos de inércia em relação ao eixo x mais o eixo y. Então, está mostrado o teorema dos eixos perpendiculares. Vamos agora para o teorema dos eixos paralelos. Esse teorema é um pouco mais frequente, vocês vão encontrar demonstrações em vários livros e agora também na continuação desse vídeo. O teorema dos eixos paralelos fala mais ou menos o seguinte. Suponha que você tem um corpo de um formato qualquer, tal que o seu centro de massa esteja aqui, e você tenha um eixo que passa por este ponto do corpo, tal que este ponto dista D, e esse corpo tem a massa m. Você pode afirmar que o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo ponto P é, na verdade, o momento de inércia com relação ao centro de massa somado à massa do corpo que multiplica a distância ao quadrado, sendo a distância do eixo
que passa pelo centro de massa à distância do eixo que passa pelo ponto P. Lembre-se que o teorema é o teorema dos eixos paralelos, então os eixos têm que ser realmente paralelos. Não vale pegar um eixo que esteja, por exemplo, no plano. Eles têm que estar no plano da figura. Eles têm que estar no mesmo plano e ser paralelos. Ok? Vamos agora mostrar a demonstração deste teorema. Além disso, a princípio de observação, este teorema também pode ser encontrado como teorema de Steiner. Ok? Vamos iniciar a demonstração. Suponha que você tem um corpo, tal que o seu centro de massa está localizado aqui, e que ele está girando em torno deste eixo. Para fins de facilitar a demonstração, eu vou mudar o referencial de tal forma que ele esteja apenas girando em torno deste eixo, com velocidade angular ômega, e neste referencial o corpo não está transladando, está apenas rotacionando. Ok? Direi que esta distância do centro de massa a este eixo será h, e obviamente, como ele está rodando, o centro de massa percorrerá uma circunferência perfeita, certo? Sua velocidade VCM será dada por h, que multiplica ômega. Lembre-se de pôr a setinha por sobre as grandezas, porque elas são vetoriais e isso se trata de uma igualdade vetorial. Isso é muito importante. Mas em módulo também temos que VCM é igual a H vezes ômega. Será o princípio inicial para a demonstração do problema. Sabemos que a energia cinética de um corpo, de um sistema, em relação a um dado referencial, A, nada mais é do que a energia cinética do sistema em relação ao centro de massa, mais a energia do centro de massa, tratando-se apenas de energia cinética. Veja que a energia do sistema em relação a um referencial A, portanto, vai ser a energia do sistema em relação ao centro de massa, que na verdade vai ser apenas a energia de rotação, no meio de ICM, que multiplica ômega ao quadrado, mais a energia do centro de massa, que na verdade é a massa vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, dividido por 2. Ok? Observe que se o sistema está apenas rodando em relação dos eixos, eu posso pegar de tal forma conveniente que ele esteja apenas rodando em relação ao centro de massa, e portanto eu tenho que pegar apenas o termo referente à rotação do sistema. Só que veja que se ele está rodando em relação ao eixo que passa por este ponto, aqui, chamarei de ponto A, eu posso escrever sua energia como sendo 1 meio vezes a energia do sistema, vezes o momento de inércia em relação ao ponto A, vezes a velocidade de rotação ômega ao quadrado. Substituindo já pela relação 1, marcada no quadro anterior, temos que a velocidade do centro de massa pode, na verdade, ser escrita como a distância ao quadrado, eu vou chamar de d ao quadrado, vezes a velocidade angular de rotação ômega. Fazendo o devido cancelamento de ômega ao quadrado e do nosso glorioso 2, chegamos ao fim da demonstração do teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo ponto A é, na verdade, o momento de inércia do centro de massa, mais a massa do corpo que multiplica a distância ao quadrado, onde a distância é, na verdade, a distância dos dois eixos paralelos. Assim finalizamos mais uma aula do Virando Olímpico, aplicando conceitos de momentos de inércia, demonstrando dois grandes teoremas extremamente importantes. Teorema de Steiner, teorema dos eixos paralelos, e o teorema dos eixos perpendiculares, que diz que IZ é igual a IX mais IY. Boa sorte, partiu OBF, partiu momento de inércia. Valeu, galera!